A última provação, antes da riqueza. Deus começa a mudar tudo antes de você entender qualquer coisa. Você olha para fora e parece que nada avançou. A conta ainda aperta. A resposta ainda não chegou. A porta ainda parece fechada. As pessoas ainda não reconhecem seu valor. O resultado ainda não apareceu na sua mão. Mas por dentro, algo já começou a se mover. E talvez seja exatamente por isso que você está aqui agora. Porque a sua virada pode já ter começado, mesmo que os seus olhos ainda não tenham aprendido a reconhecer os sinais. E presta atenção nisso, nem toda virada começa com dinheiro na conta. Algumas viradas começam com uma inquietação, outras começam com uma perda. Outras começam com uma vontade estranha de mudar de ambiente, de pensar diferente, de parar de aceitar migalhas, de se afastar de certas conversas, de organizar a vida, de buscar Deus com mais verdade, de estudar, de trabalhar em silêncio, de parar de reclamar e começar a construir. O mundo enxerga riqueza quando ela aparece. Deus enxerga a riqueza quando ela começa a ser formada dentro de você. Napoleon Hill dizia que antes de uma grande conquista se materializar, ela precisa ser concebida na mente, alimentada pelo desejo, fortalecida pela fé e sustentada pela persistência. Mas existe um detalhe que muita gente ignora. Quando a mente começa a mudar de verdade, a vida ao redor começa a reagir. É como se tudo aquilo que não combina com a sua nova fase começasse a incomodar. E esse incômodo não é castigo. Esse incômodo pode ser o primeiro aviso de que sua consciência está deixando um lugar antigo. Então, antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa simples. Se esta mensagem fizer sentido para você, se em algum momento você sentir que Deus está falando com a sua vida, curta este vídeo, se inscreva no canal e escreva nos comentários: "Minha virada já começou". Não escreva como frase vazia, escreva como declaração, porque às vezes a boca confirma aquilo que a alma já percebeu, mas a mente ainda tem medo de aceitar. O primeiro sinal de que a sua virada já começou é que você não consegue mais se conformar com a vida de antes. Antes, talvez você aceitasse certas situações calado. Antes, talvez você dissesse: "É assim mesmo". Antes, talvez você olhasse para a falta de dinheiro, para as limitações, para o cansaço, para as mesmas conversas, para os mesmos problemas, e achasse que aquilo era normal. Mas agora não. Agora algo dentro de você começou a dizer: "Eu não nasci só para sobreviver". E quando essa frase nasce dentro de uma pessoa, uma nova realidade já começou a procurar caminho. O segundo sinal é que você começa a enxergar padrões que antes não enxergava. Você percebe onde perde energia, percebe quais pensamentos te enfraquecem, percebe quais pessoas só aparecem para drenar sua fé. Percebe que muitas vezes o problema não era falta de oportunidade, mas excesso de distração. Percebe que muitas decisões pequenas estavam mantendo sua vida presa no mesmo ciclo. E quando a consciência aumenta, a vida muda de direção, porque ninguém muda de destino mantendo a mesma cegueira. O terceiro sinal é que certas portas começam a fechar sem explicação, e isso dói, porque a gente foi ensinado a achar que porta fechada é derrota, mas muitas vezes porta fechada é livramento. Tem porta que Deus fecha, porque se você entrasse, perderia anos tentando provar valor para quem nunca teria capacidade de reconhecer sua missão. Tem relacionamento que esfria porque já não cabe na sua próxima fase. Tem proposta que não dá certo porque não combina com o tamanho do que está sendo preparado. Tem caminho que some porque Deus está te tirando da rota pequena. O quarto sinal é que você começa a sentir uma pressão diferente. Não é só ansiedade. Não é só preocupação. É como se a vida estivesse te comprimindo por dentro, como se algo estivesse pedindo nascimento. A semente sente pressão antes de romper a terra. O ouro sente fogo antes de ganhar forma.
O ser humano sente desconforto antes de amadurecer. E talvez essa pressão que você está sentindo não seja o fim da sua história, mas o sinal de que uma versão antiga sua está ficando pequena demais para carregar o que Deus quer entregar. O quinto sinal é que você começa a perder o gosto por certas conversas. Fofoca já não te alimenta, reclamação já não te representa, vitimismo já não combina com você. Conversa sem propósito começa a cansar. Você percebe que não quer mais apenas passar o tempo. Você quer construir algo, quer entender sua missão, quer melhorar sua mente, quer abrir caminho, quer prosperar sem se perder, quer vencer sem vender a alma. E isso é um sinal poderoso, porque a riqueza verdadeira primeiro muda o tipo de ambiente que sua mente aceita frequentar. O sexto sinal é que Deus começa a te mostrar o valor do silêncio. Antes, talvez você quisesse explicar tudo para todo mundo, queria convencer as pessoas, queria provar que estava certo, queria mostrar seus planos cedo demais. Mas agora, você começa a entender que certas sementes precisam ser protegidas no escuro antes de aparecerem na superfície. Nem todo mundo precisa saber o que Deus colocou no seu coração. Nem todo mundo merece acesso à sua visão. E nem toda opinião deve entrar no lugar onde sua fé está sendo construída. O sétimo sinal é que você começa a sentir vontade de organizar sua vida. Pode parecer simples, mas é profundo. Você sente vontade de arrumar a casa, organizar documentos, rever dívidas, planejar melhor o dinheiro, cortar gastos inúteis, mudar rotina, estudar algo novo, dormir melhor, trabalhar com mais foco. Isso acontece porque a prosperidade não combina com desordem permanente. Quando Deus prepara alguém para receber mais, Ele também começa a ensinar essa pessoa a administrar melhor. Porque bênção sem estrutura pode virar peso. O oitavo sinal é que algumas pessoas começam a estranhar sua mudança. Elas podem dizer que você está diferente, distante, metido, frio, sonhador demais, espiritual demais, ambicioso demais. Mas, muitas vezes, elas não estão vendo arrogância. Estão vendo crescimento. Estão vendo que você não reage mais do mesmo jeito. Estão vendo que você não se explica tanto. Estão vendo que você não compra mais qualquer briga. Estão vendo que você não se diminui para caber no conforto delas. E quando uma pessoa começa a sair do padrão antigo, quem estava acostumado com a versão pequena dela sente incômodo. O nono sinal é que você começa a ter ideias em momentos inesperados. No banho, antes de dormir, caminhando, trabalhando, dirigindo, orando. De repente, uma ideia aparece. Um nome, um projeto, uma solução, uma lembrança, uma possibilidade. Napoleon Hill falava muito sobre a mente sintonizada com uma frequência de propósito. Quando você começa a desejar com fé, pensar com clareza e agir com persistência, sua mente começa a captar caminhos que antes estavam invisíveis. Muitas vezes Deus não manda o dinheiro primeiro, Ele manda a ideia que vai gerar o dinheiro. O 10º sinal é que você começa a sentir que precisa parar de culpar o mundo e assumir sua parte. Isso não significa negar injustiças, dificuldades ou problemas reais. Significa parar de entregar o controle da sua vida para aquilo que você não domina. Tem gente que perde anos esperando o governo mudar, esperando alguém reconhecer, esperando a família apoiar, esperando o ambiente ficar perfeito, esperando a sorte bater na porta. Mas a virada começa quando você diz: Deus, me mostra o que eu posso fazer com o que tenho agora. Porque responsabilidade é uma das primeiras linguagens da prosperidade. O 11º sinal é que aquilo que antes te destruía começa a te ensinar. Uma crítica que antes te derrubava, agora te mostra onde melhorar. Uma perda que antes parecia humilhação, agora revela dependências que você precisava quebrar.
Um atraso que antes parecia abandono, agora te obriga a fortalecer a fé. Uma rejeição que antes parecia fim, agora te tira de um lugar que não era seu. Isso é maturidade espiritual. É quando a dor deixa de ser apenas ferida e começa a virar sabedoria. O 12º sinal é que você começa a se incomodar com desperdício de tempo. Você percebe que tempo é vida, tempo é energia, tempo é oportunidade, tempo é semente. E talvez Deus esteja te mostrando que a sua próxima fase exige mais atenção. Não dá para pedir uma vida extraordinária e continuar entregando suas melhores horas para distrações que não constroem nada. Não dá para desejar prosperidade e passar o dia inteiro alimentando medo, comparação e confusão. A vida muda quando o tempo deixa de ser gasto e começa a ser investido. O 13º sinal é que você sente uma vontade mais forte de buscar conhecimento. Um livro chama sua atenção. Um vídeo aparece no momento certo. Uma frase toca fundo. Uma ideia de Napoleon Hill, uma passagem bíblica, uma conversa, uma aula, um conselho, uma lembrança. Tudo parece conversar com a mesma direção. Isso não é coincidência vazia. Muitas vezes é alinhamento. Quando a mente está pronta, ela começa a encontrar alimento. Quando a alma está pronta, ela começa a reconhecer instrução. O 14º sinal é que você começa a entender que dinheiro não é apenas papel, número ou saldo. Dinheiro também é consequência. Consequência de valor entregue, consequência de problemas resolvidos, consequência de disciplina, visão, fé, serviço, inteligência, coragem e movimento. Quando essa chave vira dentro de você, sua pergunta muda. Você para de perguntar apenas como eu ganho dinheiro e começa a perguntar que valor eu posso gerar, que problema eu posso resolver, que habilidade eu posso desenvolver, que caminho Deus está me mostrando. Essa mudança de pergunta é sinal de virada. O 15º sinal é que você começa a perceber pequenas confirmações. Uma frase que aparece repetida. Uma conversa que toca exatamente no ponto que você estava pensando. Uma oportunidade pequena que surge do nada. Uma pessoa que te dá uma informação importante. Um caminho que antes parecia impossível e começa a mostrar uma fresta. Não é para viver procurando sinal em tudo de forma desesperada. É para ficar atento. Porque Deus muitas vezes guia pela paz, pela repetição, pela clareza e pela direção interior. O 16º sinal é que o medo aparece mais forte justamente quando você está perto de mudar. Isso parece contraditório, mas não é. O medo costuma gritar quando percebe que está perdendo o controle sobre você. A insegurança aumenta quando a sua identidade antiga sente que vai morrer. O pensamento de desistir aparece quando a persistência está prestes a criar raiz. Napoleon Hill ensinava que a persistência é um estado mental que precisa ser cultivado. E talvez o medo que você sente agora não seja uma ordem para parar, mas uma prova de que você está diante de uma passagem. O 17º sinal é que você começa a sentir que algumas desculpas já não funcionam. Antes você dizia, não tenho tempo. Agora percebe que talvez estivesse desperdiçando tempo. Antes dizia, não tenho condições. Agora percebe que pode começar pequeno. Antes dizia, ninguém me ajuda. Agora percebe que Deus pode te fortalecer para dar o primeiro passo mesmo sem aplausos. Antes dizia, não sei por onde começar. Agora entende que começar imperfeito é melhor do que ficar parado esperando coragem perfeita. O 18º sinal é que você começa a ter mais vontade de servir, mas sem se anular. Isso é muito importante. Prosperidade não é virar escravo da aprovação alheia. Prosperidade é entender que você tem valor, que seu trabalho tem valor, que sua missão tem valor e que servir não significa aceitar exploração.
Quando a virada começa, você aprende a ajudar sem se destruir, a vender sem culpa, a cobrar com dignidade, a prosperar sem vergonha e a dizer não sem medo. O 19º sinal é que você começa a se sentir deslocado em lugares onde antes se encaixava. Pode ser um grupo, uma rotina, um hábito, uma conversa, um tipo de pensamento. Não é que você ficou melhor do que os outros, é que sua direção mudou. Quando Deus começa a conduzir alguém para um novo território, essa pessoa primeiro começa a se sentir estrangeira no velho território. E isso pode ser solitário, mas nem toda solidão é abandono. Algumas solidões são preparação. O 20º sinal é que sua fé começa a ficar mais prática. Você não quer mais apenas pedir, você quer agir, não quer apenas orar por prosperidade. Quer organizar a mente, trabalhar melhor, estudar, aprender, melhorar seu comportamento, cuidar da palavra, cuidar da energia, cuidar das escolhas. Fé madura não é passividade. Fé madura é parceria com Deus. É dizer, Senhor, abre a porta, mas me prepara para entrar. Me dá oportunidade, mas me dá caráter para sustentar. Me dá recurso, mas me dá sabedoria para administrar. O 21º sinal é que você começa a enxergar dinheiro como ferramenta de propósito. Você não quer prosperar só para ostentar. Você quer respirar, quer cuidar da família, quer ajudar, quer ter paz, quer construir, quer sair da humilhação, quer parar de viver apagando incêndio, quer ter liberdade para escolher melhor, quer honrar sua missão. E quando o dinheiro deixa de ser apenas vaidade e começa a se conectar com propósito, algo muda. Porque Deus não entrega apenas para quem deseja ter, Ele prepara quem deseja administrar com sentido. O 22º sinal é que você começa a sentir uma nova coragem em pequenas atitudes. Você manda uma mensagem que estava adiando. Você oferece um serviço. Você grava um conteúdo. Você organiza uma proposta. Você faz uma ligação. Você corta um gasto. Você pede perdão. Você muda um hábito. Você se levanta mais uma vez. A virada raramente começa com um grande espetáculo. Muitas vezes começa com pequenas obediências repetidas. O 23º sinal é que você começa a perceber que sua palavra tem peso. Você nota que quando passa o dia dizendo não consigo, sua energia cai. Quando diz nada dá certo, sua visão fecha. Quando diz eu sou azarado, sua mente começa a procurar provas disso. Mas quando você começa a declarar com responsabilidade, Deus está me guiando, eu estou aprendendo, eu vou construir, eu posso melhorar, minha vida está se reorganizando, sua mente começa a receber outra ordem. A palavra não substitui a ação, mas direciona a ação. O 24º sinal é que a inveja dos outros começa a perder poder sobre você. Você para de olhar a conquista alheia como ameaça. Você começa a enxergar como prova de possibilidade. Se alguém venceu, existe caminho. Se alguém saiu do zero, existe método. Se alguém transformou dor em obra, existe processo. A mente pobre sofre com a vitória dos outros. A mente em transição aprende com a vitória dos outros. A mente próspera celebra, observa, adapta e segue. O 25º sinal é que você começa a entender que nem todo atraso é negação. Às vezes Deus atrasa uma entrega porque ainda está fortalecendo sua estrutura. Às vezes a resposta demora porque você ainda está aprendendo a não destruir com ansiedade aquilo que pediu com fé. Às vezes a oportunidade não vem antes porque você ainda precisa desenvolver disciplina. Não é que Deus esqueceu. É que Ele não quer te entregar algo que a sua versão antiga poderia perder. O 26º sinal é que certas tentações antigas voltam para testar sua decisão. A vontade de desistir. A vontade de gastar sem pensar. A vontade de discutir. A vontade de voltar para velhos hábitos, a vontade de provar algo para quem te feriu,
a vontade de se sabotar quando as coisas começam a melhorar. Isso acontece porque a antiga identidade tenta recuperar espaço. Mas se você perceber isso, você já está mais forte do que antes, porque aquilo que você consegue observar já não te controla do mesmo jeito. O 27º sinal é que você começa a ver sentido até nas fases difíceis. Você olha para trás e percebe que certas dores te deram maturidade, certas perdas te deram humildade, certas humilhações te deram força, certos nãos te deram direção, certos desertos te ensinaram a depender de Deus. E quando uma pessoa começa a transformar passado em sabedoria, ela deixa de ser prisioneira da própria história e começa a virar autora do próximo capítulo. O 28º sinal é que você começa a sentir uma urgência saudável. Não é desespero, é chamado. É uma sensação de que você não pode mais adiar tanto. Não pode mais empurrar a vida com a barriga. Não pode mais deixar seus dons enterrados. Não pode mais viver esperando permissão de quem não entende sua missão. Essa urgência é diferente da ansiedade. A ansiedade te atropela. O chamado te direciona. O 29º sinal é que você começa a desejar paz mais do que aparência. Antes, talvez você quisesse provar sucesso. Agora você quer construir sucesso real. Antes, talvez você quisesse impressionar. Agora quer estabilizar. Antes, talvez você quisesse aplauso. Agora quer resultado, liberdade, propósito, presença de Deus e paz mental. Essa troca é poderosa, porque muita gente quebra tentando parecer rica, mas quem está sendo preparado para prosperar aprende a construir antes de exibir. O 30º sinal é que Deus começa a trabalhar sua paciência, e isso talvez seja uma das partes mais difíceis, porque você quer a resposta agora, quer a virada agora, quer o dinheiro agora, quer a porta aberta agora. Mas Deus sabe que velocidade sem direção pode ser perigosa. Napoleon Hill falava sobre desejo ardente, mas também sobre persistência organizada. A pressa sem plano vira confusão. A fé com direção vira construção. O 31º sinal é que você começa a sentir que precisa perdoar algumas coisas para avançar. Não porque o que fizeram foi certo, não porque a dor não importou, mas porque carregar certas mágoas custa caro demais. Tem gente que não perdeu dinheiro por falta de oportunidade, perdeu energia por excesso de ressentimento. A prosperidade exige espaço interno. E quando Deus começa a limpar esse espaço, Ele mostra que algumas prisões emocionais precisam ser abertas por dentro. O 32º sinal é que você começa a se tornar mais seletivo com aquilo que consome. Você percebe que música, vídeo, conversa, notícia, comentário, ambiente e opinião influenciam sua frequência. Você entende que a mente é um solo. Se você planta medo todos os dias, colhe paralisia. Se planta fé, estratégia, coragem e disciplina, começa a colher direção. Isso não é fantasia, é treinamento mental, é vigilância espiritual, é gestão da própria atenção. O 33º sinal é que, apesar de tudo, você ainda sente que algo bom está vindo. Mesmo cansado, algo dentro de você não desiste. Mesmo sem provas externas, existe uma chama. Mesmo com medo, existe uma voz dizendo, continua. Mesmo quando parece que ninguém vê, você sente que Deus vê. Esse talvez seja o sinal mais forte. Porque quando tudo ao redor tenta provar que acabou, mas algo dentro de você ainda insiste em acreditar, talvez não seja teimosia. Talvez seja promessa respirando dentro da sua alma. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual desses sinais você mais tem sentido na sua vida ultimamente? Escreva nos comentários, porque às vezes o seu comentário pode confirmar para outra pessoa que ela não está sozinha nessa fase. Tem muita gente passando por uma reorganização profunda e achando que é fracasso, quando na verdade pode ser preparação.
Mas presta atenção, reconhecer sinais não basta. Sinal é direção, não substituto de ação. Se você percebe que sua virada já começou, então você precisa agir como alguém que está sendo preparado. E como se age assim? Primeiro, pare de alimentar a versão antiga todos os dias. Pare de repetir frases que enterram sua fé. Pare de conviver mentalmente com a derrota. Pare de usar o passado como identidade. Segundo, escolha uma área da sua vida financeira para organizar ainda hoje. Pode ser uma dívida, um orçamento, uma ideia de renda, uma habilidade, uma oferta, um serviço, um projeto. Terceiro, faça uma oração prática. Não peça apenas dinheiro, peça sabedoria, clareza, disciplina, coragem, clientes, ideias, portas certas, livramentos e capacidade de administrar. Quarto, escreva uma decisão, não uma frase bonita, uma decisão. Algo como: eu não vou mais viver como se minha vida estivesse parada. A partir de hoje, eu vou agir como alguém que está sendo guiado, preparado e fortalecido por Deus. Quinto, repita todos os dias uma pergunta poderosa. Que atitude pequena eu posso tomar hoje que combina com a vida que estou pedindo? Essa pergunta parece simples, mas ela muda tudo. Porque tira você da espera passiva e coloca você no caminho da construção. Napoleon Hill ensinava que a mente dominada por um propósito definido começa a encontrar meios, pessoas, ideias e oportunidades relacionadas a esse propósito. Mas propósito não é só sonho. Propósito é direção repetida. É continuar quando o entusiasmo cai. É trabalhar quando ninguém aplaude. É manter a fé quando o saldo ainda não mudou. É ajustar a rota sem abandonar a visão. É acreditar que Deus não desperdiça processo. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e dizendo: mas eu ainda não vejo nada grande acontecendo. Só que a virada muitas vezes começa invisível. Uma árvore começa invisível na semente. Um prédio começa invisível no projeto. Uma fortuna começa invisível em uma decisão. Uma nova identidade começa invisível em um pensamento repetido. Uma resposta de Deus começa invisível em uma inquietação que te tira do lugar. Então, não despreze essa fase. Não despreze o incômodo. Não despreze a vontade de mudar. Não despreze o cansaço de viver do mesmo jeito. Não despreze a porta que fechou. Não despreze a conversa que perdeu sentido. Não despreze a ideia que apareceu. Não despreze o silêncio. Não despreze a disciplina pequena. Não despreze o dia em que você decidiu não desistir. Porque talvez, enquanto você pede uma grande prova, Deus já esteja te dando sinais. Talvez, enquanto você espera a virada chegar de fora para dentro, ela já esteja acontecendo de dentro para fora. Talvez o dinheiro ainda não tenha aparecido, porque primeiro Deus está formando a mente que vai multiplicar esse dinheiro. Talvez a oportunidade ainda não tenha vindo, porque primeiro Ele está fortalecendo a pessoa que vai sustentar essa oportunidade. Talvez a vida ainda pareça fora do lugar, porque o lugar antigo não serve mais. E aqui está a grande revelação deste vídeo. A sua virada não começa no dia em que todos percebem. Ela começa no dia em que você percebe que não pode mais continuar sendo a mesma pessoa. Ela começa quando você para de negociar com a derrota. Ela começa quando sua fé deixa de ser discurso e vira movimento. Ela começa quando você entende que Deus não está apenas mudando sua conta bancária. Ele está mudando sua visão, sua postura, sua palavra, sua coragem, sua disciplina e sua identidade. Por isso, declare hoje com consciência: minha virada já começou. Mesmo que eu ainda não veja tudo, mesmo que eu ainda esteja em processo, mesmo que eu ainda tenha medo, mesmo que algumas portas tenham fechado, mesmo que algumas pessoas não entendam, mesmo que o caminho pareça estreito, minha virada já começou, porque Deus está trabalhando em mim, e aquilo que Deus começa, Ele sabe conduzir até o tempo certo.
Se esta mensagem falou com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que está passando por uma fase difícil e escreva nos comentários: minha virada já começou. E lembre-se, quando Deus muda uma pessoa por dentro, o mundo ao redor pode demorar um pouco para perceber, mas cedo ou tarde os frutos aparecem. A semente não faz barulho debaixo da terra, mas quando chega a estação certa, ninguém consegue impedir o crescimento.